Ele acaba de ganhar a 10ª edição do Prêmio Paulo Brito na categoria prosa com o conto De Cair a Chuva. Ele também é o responsável pela Resenha de Bolso, plataforma online de críticas literárias que surgiu durante a faculdade de jornalismo. Nós vamos conversar com o Matheus Baldi. Eu queria saber exatamente o que motivou a escrita desse conto, de que maneira houve esse processo de criação exatamente desse conto. De Cair a Chuva foi escrito uma madrugada, eu acho que 1h30 no máximo. Eu estava conversando com uma amiga minha, e ela mora em Niterói. A gente estava conversando e estava para cair um temporal no Rio. Esse conto foi escrito acho que em dezembro do ano passado. Não lembro o dia direitinho, mas a gente estava conversando de madrugada e essa amiga minha falou que tinha que dormir porque ela ia correr de manhã cedo. Eu falei, mas vai chover pra cacete. Ela, mas eu gosto de correr na praia de Niterói porque dá pra ver o rio e tal, e correr na neblina é gostoso. Eu fiquei com isso na cabeça, com essa imagem de uma mulher correndo na neblina. E como eu moro perto da praia de Botafogo, essa imagem das pessoas correndo de manhã cedo, e a neblina, coisa e tal, e o mar, eu achei que valia a pena. E aí eu comecei a imaginar uma mulher que desce e sai pra correr, mas tinha que ter outros elementos. Então eu fui simplesmente conjugando coisas que eu queria falar, sei lá, maternidade, crise conjugal e... Enfim, tinha que ir preenchendo. Eu tinha feito uma viagem para a Itália também, então eu queria muito falar sobre como tinha sido ir para o sul da Itália. Então eu queria colocar a cidade que aparece, que é Polignano. Eu queria muito que aparecesse, mas foi um processo quase inconsciente. É interessante que durante a sua trajetória aqui na faculdade de jornalismo, a literatura sempre esteve muito viva. E eu queria entender exatamente como a literatura, esse amor, essa obsessão pelos livros, começou na sua vida. Eu sempre li desde pequeno. Minha família não é de pessoas que leem. Em casa, assim, tinha livro porque sabiam que era importante que eu lesse, mas não era uma questão de... a gente lê também. Não, é tipo, como a gente não lê, a gente quer que você leia. E eu li, assim, normal, só que do final do ensino fundamental até o ensino médio eu comecei a sofrer muito bullying. Mas, tipo, muito bullying pesado. Eu comecei a ficar isolado e eu comecei a ler. O livro, literatura virou, tipo, um companheiro mesmo, assim, na escola, para suportar a escola. E aí eu fui ganhando, obtendo novas visões de mundo. E a partir disso, fui vendo que era uma possibilidade. E eu já escrevia desde pequeno. Desde pequeno eu gostava de escrever, de criar coisa. E como eu sempre tive pouca habilidade prática, tipo, para desenhar e coisa e tal, mas sempre fui muito bom com as palavras, eu comecei a escrever. E comecei a ler cada vez mais. Eu lia muito rápido, hoje em dia eu leio mais rápido ainda, mas enfim. Essa facilidade toda eu só fui juntando o que era útil e tornei agradável. Mas assim, não era só literatura. Hoje em dia é só literatura, mas eu via muito cinema. Eu cresci vendo filme dos anos 30 e 40, por exemplo. Cinema clássico era tipo minha paixão. Há uma ligação com o cinema, já a gente vai abordar, mas outra coisa interessantíssima que surgiu foi um investimento na Resenha de Bolso, essa plataforma online de críticas literárias. E de que maneira você tomou a decisão de investir em um negócio próprio no meio do jornalismo, como é o caso da Resenha de Bolso? A Resenha de Bolso surgiu dentro da PUC, matéria de técnicas de comunicação, professor Luiz Favila. E a Resenha de Bolso a gente tinha nessa matéria que criar um projeto de portfólio, e tinha uma amiga minha que sempre falava, cara, você lê muito, você devia criar um blog e tal, alguma coisa para compartilhar suas leituras, mas eu não sentia muita confiança. Porque blog todo mundo tem, todo mundo fazia, eu não queria entrar nessa sabendo que ia ser só mais um, tipo, o que eu ia ter para oferecer. E aí nesse projeto, que era eu e outra menina, a Elza, sob a orientação do Favila, a gente montou esse projeto pensando em criar dicas de leitura. Como o Instagram permite até 2.000 toques de legenda, 2.000 toques, se você tiver uma capacidade de concisão boa, você consegue fazer uma coisa legal. E a gente fez uns eventos de lançamento, trouxemos escritores aqui para a PUC, Ricardo Lises, Arthur Apiev,
Foi bem legal. A Paula Gicovati, Rafael Montes também. E foi ganhando assim um espaço, entendeu? Entre o próprio meio literário, por exemplo. Eu comecei a compartilhar as críticas e o pessoal foi gostando, então foi uma coisa muito orgânica. E quando eu vi que tinha, enfim, um público para isso, eu falei, bom, tá dando certo, vamos continuar. E aí, enfim, depois eu continuei solo nessa, mas a resenha foi uma questão muito orgânica, assim. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de indicar os livros e tal, e eu fazia isso no meu Instagram. E aí a resenha foi simplesmente uma questão de adaptar, porque não é complicado você fazer crítica literária, assim como não é complicado você fazer crítica cinematográfica se você entende o que está acontecendo, se você entende o que você está lendo e se você consegue escrever, se você consegue passar para as pessoas. E como meus amigos sempre gostaram muito, enfim, adorei o que você escreveu sobre o livro tal, coisa e tal. Falei, bom, não vai ser difícil criar um código próprio nisso, e, enfim, a questão foi evoluindo. Você tem mais afinidade com a prosa ou com a poesia? Com a prosa. Eu não faço crítica de poesia. Já postei na Resenha de Bolso, se eu não me engano foi do Teatro do Mundo, um baita livro da Catarina Lins. Foi finalista do Jabuti, melhor livro de poesias. Saiu pelas 7 letras. Mas eu não me sinto seguro para criticar poesia, porque você tem que ter um ouvido muito bom, você tem que entender de escansão, de métrica. Eu não tenho muita profundidade nisso. Poesia para mim eu leio e bate ou não bate. E é interessante que a Resenha de Bolso é uma plataforma que tem um olhar para o agora, para o que está acontecendo. É uma literatura contemporânea. Ao mesmo tempo que muitos leitores ficam presos a autores mais consagrados, ficam presos aos clássicos e tem até um certo preconceito com novos escritores. E eu vejo também que é realmente um olhar para o agora e às vezes para escritores jovens. Hoje no Brasil, quais são os nomes que fazem a literatura e de que maneira você percebe esse agora na literatura brasileira? Da mesma forma que não fazia sentido criar só mais um blog de resenha literária, não fazia sentido criar um blog de resenha literária sobre clássicos, que contemplasse os clássicos, assim. Não tenho nada contra, mas assim, todo mundo já falou sobre Os Miseráveis, todo mundo já falou sobre Machado de Assis. Nem todo mundo está falando sobre o que está acontecendo agora. Principalmente jornais, sai muito nos jornais só muita coisa sobre as grandes editoras, e enfim, e tem pequenas editoras que estão fazendo coisas muito boas, inclusive as premiações têm mudado, tem uma maré vindo aí de mudança nas premiações para livros de editoras pequenas. Para mim, São Paulo esse ano, das 3 vencedoras, 2 eram de editoras pequenas. Foi a Aline Bey com a editora Nós e foi a Cristina Judar com a Reformatório. A outra foi a Ana Paula Maia com a Record. Os clássicos foram uma espécie de pré-requisito para você chegar à literatura contemporânea? Não. Deus me livre, não. Eu sou contra qualquer obrigação. Assim, inclusive, eu não vou dizer que eu fui parte da estatística dos traumatizados pela escola, porque como eu sempre lia e tal, eu conseguia encarar, ler, sei lá, um Machado de Assis ou um José de Alencar como uma obrigação para fazer uma prova, e não como, sei lá, literatura mesmo, assim, do dia a dia. Porque por mais que seja legal e é bacana, deve ser lido, eu acho que é péssimo você iniciar alguém na literatura, principalmente num país como o Brasil, mostrando um romance do século XIX. Não faz o menor sentido. Eu não fui, por exemplo, dos que lia Harry Potter. Eu nunca gostei. Mas eu acho que faria muito melhor aos jovens, na escola, se a escola desse um Harry Potter, do que botasse para ficar lendo Machado de Assis antes do ensino médio. Isso não faz o menor sentido. Tudo bem, tem que valorizar os clássicos, mas assim, você pega de 1960 para cá, 1950 para cá, a quantidade de livros bons, entendeu? Com uma linguagem mais acessível e com temas importantes, tão importantes quanto aqueles clássicos, eu acho que não faz muito sentido.
entendeu? Os clássicos estão aí para serem lidos, vão ser lidos em algum momento, todo mundo vai se deparar com um clássico brasileiro ou estrangeiro e vai ler, mas esse de condicionar o conhecimento literário ao conhecimento dos clássicos eu acho uma furada. E a questão dos nomes, exatamente, de quem faz a literatura brasileira hoje? Vai parecer meio estranho o que eu vou falar, mas quem está fazendo a melhor literatura brasileira hoje são as mulheres. E isso já tem uns anos. Eu acho que os homens estão muito estagnados nos mesmos... Na poesia, principalmente. Na poesia, principalmente, com Ana Martins Marques, já falei da Catarina Lins, tem a Luísa Musnick, Alice Santana, Angélica Freitas. Bruna Beber? Bruna Beber também, adoro. Adelaide Ivanova escreveu Um Martelo, um baita livro, venceu o prêmio Rio de literatura esse ano. Agora, da prosa, quem eu acho que está fazendo uma coisa fora da curva, assim, porque assim, você tem os grandes nomes da prosa contemporânea, Daniel Galera, Michel Laube, Joca Terron, enfim, são as pessoas já consagradas, Marcelo Moutinho, são várias pessoas que já estão aí no mercado há bastante tempo, fazendo ótimos livros, Bernardo Carvalho. Mas agora, dos novos, você tem o Carlos Eduardo Pereira, por exemplo, que escreveu um baita livro chamado Enquanto os Dentes, de romance. As mulheres fazendo prosa, você tem a Paula de Covatti, que escreve sobre amor brilhantemente. Eu brinco dizendo sempre que a Paula é a única pessoa que autoriza a falar sobre amor, assim, porque não cai tanto no clichê, sabe? É muito, muito bem escrito. Você tem a Giovanna Madalosso, que escreveu Tudo Pode Ser Roubado. O primeiro romance dela saiu esse ano pela Todavia. O melhor livro que eu li esse ano, disparado. Maravilhoso. Tem a Lucrécia Zappi, que foi finalista com Acre, também pela Todavia. A Vanessa Bárbara escreveu Operação Impensável, venceu o Prêmio Paraná de Literatura, saiu pela Intrínseca. Mas esse já tem um tempinho. O Emílio Fraia lançou o primeiro livro dele o primeiro livro solo dele, agora, Sebastopol. O que mais? Ai, gente, eu tô esquecendo tanta gente boa. Isso fatalmente. Ricardo Lises também tá bastante tempo aí. Elvira Vinha, que morreu. Porra, Elvira fez pra mim, o livro dela e o do Joca. O Joca Terron é o Noite Dentro da Noite, o da Elvira é o Como Se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. Pra mim são os dois melhores livros da década até agora. Obviamente essa opinião vai mudar no final de 2019, com certeza. E o Vitor Heringer, que faleceu também no início desse ano e escreveu 2 livraços, Glória e O Amor dos Homens Avulsos, venceu o Jabuti com 25 anos. Genial. Acho que a literatura brasileira contemporânea está num momento maravilhoso. Não está chegando ao grande público porque nunca chegou. Sabe, teve momentos que chegou mais, outros chega menos, mas isso é normal. Agora, eu acho que com a internet, com as próprias editoras menores, isso está chegando a um nível bem amplo de capilarização, sabe? Tá chegando a muito mais gente. Você falou da internet, você também falou do grande público, e sempre houve esse choque entre o popular e o que é restrito ao meio literário, e com a internet houve o advento exatamente dessa figura do booktuber, que já ganhou muitas críticas por parte do meio literário. Eu queria saber como você percebe essa figura desses youtubers que se dedicam à crítica literária. Quando você entra numa Bienal do livro, por exemplo, ou até mesmo na Flip, o potencial de encontro dessa galera, o que eles fazem é muito grande. E as editoras já estão percebendo isso. Você desprezar esse potencial dos booktubers é dar um tiro no pé. Obviamente, tem gente que fala com mais propriedade, e aí eu cito meus 3 preferidos, que são o Yuri, do Livrada, a Isa, do Lido Lendo, e a Mel Ferraz, do Literaturice. São os 3 que eu acompanho, assim, e converso e tal, e são muito bons porque vão com profundidade, assim, nos livros, mas também não são excessivamente didáticos, não caem no tati-bitati, sabe? Cada um tem um estilo próprio, eu gosto bastante. Só me incomoda, sei lá, ficar falando dos clássicos o tempo inteiro, sabe?
Tem gente que contorna isso, por exemplo, o Yuri fala muito dos livros russos, dos clássicos russos que saem pela editora 34. Porra, quem tá falando dos clássicos russos no Brasil que saem pela 34? Assim, fora da academia, fora de um viés acadêmico. Não sei de muita gente falando isso. Então, assim, essa perspectiva desses clássicos eu acho interessante. Agora, porra, booktuber falando, sabe, sobre os miseráveis. Todo mundo já falou sobre os miseráveis. Assim, enfim, é uma crítica minha, não vejo problema nenhum, podem falar, mas eu não acompanho esse tipo de vídeo. Eu prefiro quem foca numa literatura mais contemporânea, ou então foca num nicho e foca direitinho, entendeu? Mas tem espaço para todo mundo, acho que é super bem-vindo. Ao contrário do que eu diria se você tivesse me feito essa pergunta, sei lá, 4 meses atrás. E há também uma forte ligação com o cinema. Você já recebeu o prêmio por Lençol de Inverno, você foi roteirista, e eu queria saber, entender mais como há essa articulação do cinema com a literatura na sua vida e de que maneira você chegou exatamente a começar a escrever roteiros e a se interessar por isso. O que aconteceu foi, eu fazia jornalismo já na PUC, e eu estava no 3º período, eu não aguentava mais, assim, eu achei que eu queria escrever minhas próprias histórias, e estava naquele tati-bitate de lead, sub-lead, pirâmide invertida, eu não aguentava mais. E eu tranquei por 2 anos e fui fazer roteiro de cinema na Darcy Ribeiro, lá no centro do Rio. E mudou minha vida, assim, porque lá era só o pessoal de tipo 30, 40 anos, eu era a pessoa mais nova da turma, eu tinha 19, eu acho, 19, 20 anos. Eu entrei com 18 para 19 e me formei com 20, quase 21. Então, assim, foi muito bom. E lá eu conheci o Bruno, que estava procurando um roteiro, e eu mostrei o Lençol de Inverno, que era um conto meu, que eu gostava muito, eu tinha acabado de escrever, e ele falou, você não quer filmar? Eu falei, claro, top. Mas essa relação com o cinema, escrever para cinema, para mim não afeta em nada na literatura. Assim, inclusive se complementam. Eu sempre tive uma relação muito imagética com o texto. Eu sempre fui muito objetivo quando eu escrevo, então eu acho que se complementam. E fazer roteiro e fazer um conto, um romance, para mim é tudo a mesma coisa. Eu tenho a ideia da história e eu só penso em qual mídia que ela vai se encaixar. Claro, para adaptar o Lençol de Inverno para o roteiro, teve que fazer algumas modificações, mas nada muito significativo. Assim, tranquilo. Hoje essa relação com o cinema permanece da mesma forma? Eu sigo escrevendo o roteiro para cinema, mas agora eu não vejo tanto filme quanto antes. A literatura me tomou de um jeito que eu não sei, não consigo mais ir ao cinema com regularidade, por exemplo. Em casa eu não vejo filme. Assim, é muito difícil. Mas por isso que eu gosto de escrever, porque aí eu só escrevo filme. Eu não preciso estar no set, eu não preciso cuidar de lente, de câmera, de nada. Eu só escreve, pensa em linguagem cinematográfica, faz e acabou, e tá pronto. Mas sim, adoro cinema. Eu vou, sei lá, ver Vingadores, essas coisas, porque eu sou nerd enrustido, mas assim, super. Agora, ficar indo ao cinema, ver filme novo, de diretor não sei o que, diretor iraniano, fez filme... Cara, não dá, Festival do Rio, não dá. Adoro, eu já fui muito, mas hoje em dia, literatura me tomou de um jeito que... Não sei, minha relação com o cinema ficou mais um hobby mesmo, assim. Entendo. E para fechar então essa conversa, há quem diga que a juventude não esteja se dedicando à leitura como deveria. Hoje as redes sociais ocupam a maior parte do tempo de todo mundo. Você acha que o jovem brasileiro lê o suficiente? Claro que o jovem brasileiro lê. Você entra em qualquer Bienal do livro, o livro mais vendido do stand da Companhia das Letras na Bienal de São Paulo esse ano foi O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, se eu não estou enganado, que é um romance young adult. Eu não leio young adult, mas, gente, é um fenômeno isso, você não pode desprezar. Até uns meses atrás eu achava que isso não era literatura, que não... Como assim livro para adolescente? Adolescente tem que ler, sei lá, os autores adultos, coisa e tal. Gente, calma. Acho que não.
Acho que ler. Assim O ato de como- ler, sim. O problema é que as pessoas têm uma eterna força de vontade de cortar qualquer, enfim, qualquer boa atitude que os jovens tentem ter. Então, o cara tá lendo um livro juvenil, já vai gente chata, tipo eu, virava e falava, porra, mas isso não é leitura, isso não é literatura. Não, calma. O que você tem que fazer é dizer, olha, você tá lendo, é muito bom isso. E aí vamos tentar ver o que mais que você pode ler. E a pessoa vai crescendo e vai descobrindo outros autores. É normal isso vai acontecer. Você não pode virar pro jovem e, tipo, entregar logo um romance pesadão, sabe? Isso não acontece. O que tem que rolar é mais diversidade. E isso eu sou a favor. Ou seja, lê o Young Adult, aí pega um livro adulto. Se não gostou desse, tudo bem. Lê mais uns 3 Young Adult, pega outro. Não tem problema. Eu já vi muito problema nisso. E já caí muito por causa disso. Eu já dei com a cara na parede muito por isso, porque você dá murro em ponta de faca. Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, o cara não tá interessado nisso. Ele não vai gostar de nada se você não oferecer o caminho, enfim, o caminho das pedras pra ele e você for montando uma base. Se o cara não tiver base, não vai servir pra absolutamente nada. A Bienal, por exemplo, virou um evento pop. Sim. E de literatura extremamente ligada muitas vezes a youtubers e não é o que chamavam de alta literatura. Você acredita que há sim um desprezo por tudo que é pop? Claro que tem. Mas é paradoxal, porque ao mesmo tempo que as pessoas não querem, é isso que sustenta as editoras. Não é o romance adulto que vai sustentar a editora. É o cara que tá lá escrevendo pra adolescente que, porra, que vende pra cacete, porque adolescente compra tudo que ele gosta. O adolescente faz propaganda, o adolescente, enfim, convence os amigos a comprar. Então o mercado percebeu isso. Se eles gostam ou não é deles. O fato é que o mercado está lidando com essa cultura pop, que está cada vez mais pop, graças à internet, graças a tudo, mas assim, também sempre existiu. Não é nenhuma novidade. Romance juvenil, não é nada novo. Que a gente tem uma nova onda disso, que deve ser super bem-vinda, tem que ser bem vista. E você não pode levar seus gostos pessoais pro plano macro. E eu falo da minha experiência pessoal porque foi muito doloroso durante muito tempo pra mim. Você ficar, enfim, dando murro em ponta de faca com gente que não tá interessada e não vai te ouvir, porque não tem que te ouvir. Dane-se o que eu penso, dane-se o que qualquer crítico acadêmico pensa. Importa que você pode, em 2018, abrir a Amazon, comprar e mandar entregar na sua casa o livro que você quiser. O papel da crítica tem que ser você virar e dizer, olha, é legal isso aqui, por isso, por isso, por isso. E eu defendo uma crítica cada vez mais, enfim, jornalística não seria o termo, mas menos engessada, menos acadêmica. Tem gente que faz crítica acadêmica super acessível e muito bem. A Camila von Holdefer, por exemplo. Pra mim é a melhor crítica literária do Brasil em atividade. Mas tem gente que fica preso, você abre o jornal, tá umas críticas assim, você fala, cara, não dá vontade nenhuma de ler o livro, por mais que eu saiba que o autor é bom. Não são palatáveis as críticas. Quê? Não são palatáveis as críticas. Não são palatáveis, são fechadas só pra quem lê, e você não pode fazer crítica só pra quem lê. Você tem que fazer crítica, a resenha de bolso se abre. Eu não tô falando porque sou eu que faço, ou o que quer que seja. Porque tem outras pessoas que fazem, sei lá, o Pedro Pacífico do Bookster, que é um Instagram só de resenha também. Não tem a mesma pegada que eu, mas também indica livros de... Tem quase 100 mil seguidores. Cara, você vê, qualquer pessoa que entrar em qualquer hora lá, vai olhar um livro e vai se interessar. Entendeu? Não tem mistério. Eu acho que a gente tem que combater, entendeu? Eu acho que tem que, ao mesmo tempo que você tem que entregar produtos com cada vez mais qualidade, porque tá todo mundo produzindo muito e ao mesmo tempo, você também tem que levar em consideração que, cara, não tem como você bloquear um crescimento e você não pode bloquear quem está em formação, em processo de formação. É um tiro no pé, porque daqui a 10 anos é essa pessoa que você vai olhar para trás e falar, cara, é irrecuperável. A pessoa que vai olhar e falar, porra, eu podia estar lendo meu livro, mas eu estava lá dizendo que ele era burro porque ele estava lendo romance juvenil. Deixa esse cara ler, uma hora vai chegar. E se não chegar também, gente, paciência. Outras pessoas vão chegar. E agora, para encerrar seus projetos pessoais, eu sei que você escreve contos, você já foi premiado, mas já pensou em publicá-los? Já prepara uma publicação de um livro de contos ou até mesmo um romance?
romance está pronto, tá com a minha gente, mas... que é a Lúcia Riff, mas... E assim, recebeu muito boas críticas de gente do meio. Mas, cara, o mercado, com essa crise, não tem a menor perspectiva a curto prazo e tô tranquilo com isso, assim. Claro, é angustiante, mas paciência. Eu acho que é fundamental antes tem que publicar o livro do Matheus. Claro que não. Resolve a questão do mercado, pelo amor de Deus. Entendeu? Estou muito mais interessado em criar, em ter um ecossistema, por assim dizer, que seja favorável para todo mundo, do que, sabe, ficar batalhando para publicar o meu livro. Gente, o meu livro tá lá, uma hora sai. Não sai, escreve outro, até que sai, mas enfim. Projeto pessoal, romance, a médio prazo, digamos assim. Se sair a curto prazo também, estou muito feliz. Editoras, por favor. Mas assim, continuo escrevendo para jornal, para revista e para cinema. Isso eu não paro, não. Matheus, muito obrigado pela Obrigado entrevista. Gustavo Zeitel para a TV PUC.